Ora viva, muito boa noite, bem-vindo à edição de quinta-feira do seu jornal principal. Confira os destaques que fazem a manchete no dia de hoje. Ministro da Defesa garante que projetos de gás em Cabo Delgado não serão afetados pelo terrorismo. Antigo comandante da polícia em Macossa, condenado a 6 anos de prisão por corrupção. Governo proíbe importação de frango e ovos da África do Sul devido à gripe aviária. A Total pode ter abandonado os projetos de gás por tempo indeterminado em Moçambique devido ao terrorismo. A multinacional ainda não confirmou a informação, mas já circula pelo mundo através de vários órgãos de comunicação social. A multinacional Total, que lidera os projetos de gás em Cabo Delgado, suspendeu as atividades em Cabo Delgado após o assalto terrorista à Vila de Palma, onde se localiza a península de Afungi, epicentro dos projetos. Entretanto, desde esta quarta-feira circulam informações dando conta que a gigante francesa decidiu abandonar por tempo indeterminado os investimentos no norte do país. A African Intelligence, por exemplo, cita o CEO da multinacional, Patrick Pouyanné, num artigo intitulado em inglês Projeto de Gás Natural Liquefeito em Moçambique suspenso por tempo indeterminado. Na entrevista, a African Intelligence diz que o CEO da empresa avança em insegurança como o maior motivo para a decisão, o que foi agravado com o ataque à Palma. A nível nacional, este semanário escreve igualmente: Total vira para Uganda e Tanzânia. Adeus ao gás. No semanário, consta que a multinacional desiste dos investimentos em Moçambique devido à escalada de violência movida pelos terroristas. Não obstante essas informações, a TV Sucesso apurou que, a nível nacional, a multinacional ainda não comunicou uma nova posição em relação aos investimentos nos projetos de gás em Cabo Delgado. Já o Ministro da Defesa Nacional garante que os megaprojetos de gás em Palma não serão afetados pelos ataques terroristas. Jaime Neto garante ainda reforço, neste caso, das forças de defesa e segurança. Mesmo com a contínua ameaça terrorista em Cabo Delgado e com as incertezas sobre o retorno da Total, Jaime Neto diz que os projetos de gás não serão afetados pela violência armada. Estivemos em Palma recentemente, este fim de semana trabalhamos lá e verificamos todo o trabalho que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique estão a desenvolver com afinco. Nós acreditamos que o projeto de gás não está ameaçado, vai continuar, porque as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer tudo para garantir a segurança daquela região e de outras partes do país. Apesar dos danos, após o assalto à Palma estarem a correr pelo mundo, através das notícias, o Ministro da Defesa afirma que ainda não tem dados conclusivos sobre os estragos causados pelos terroristas nos últimos ataques de 24 de março. O trabalho ainda está a ser feito, não é numa semana ou duas que vai ser conclusivo. Que houve alguns danos, houve percas de vidas e que nós lamentamos bastante, mas o trabalho está sendo feito de levantamento por forma a apurar e ver qual é o passo seguinte que vamos tomar para repor o funcionamento dessas instituições todas vandalizadas. Jaime Neto, Ministro da Defesa Nacional, falava na manhã desta quinta-feira no comando do Serviço Cívico de Moçambique, na província de Maputo. E a Confederação das Associações Económicas garante que vai persuadir a Total a não abandonar o investimento nos projetos de gás no país. A CTA diz ter enviado uma equipa para conversações com a multinacional.
A CTA garante estar a dialogar com a Total, com vista a garantir a permanência da petrolífera no país. Se nós tivéssemos que amputarmos uma parte dos nossos membros para garantir que a Total ficasse cá em Moçambique, nós, como representantes do setor privado, estaríamos dispostos a esse sacrifício. A Confederação não esconde a preocupação que tem com a possível retirada definitiva dos investimentos da petrolífera. Não há sombras de dúvida que a saída da Total vai criar um grande buraco em todos os domínios e nós não podemos olhar para isto como um problema realmente pequeno. É um problema que representa problemas sérios para o país. Já existe uma comissão realmente que vai tomar conta desta situação. E nós, como CTA, faremos todos os possíveis de interceder junto à Total e já temos a nossa representação também em Cabo Delgado, que vai também acompanhar a situação. O que mais preocupa a Confederação das Associações Económicas, neste momento, são os postos de trabalho. Neste momento, o nosso posicionamento e a nossa preocupação como setor privado é a manutenção dos postos de trabalho. Não podemos continuar a assistir realmente pessoas que perdem os seus postos de trabalho, porque aí é que podemos realmente viver um drama. E nós não queremos que as coisas... Queremos a manutenção dos postos de trabalho. Quanto ao reajuste do salário mínimo, a CTA diz que ainda não é o momento para debater sobre o assunto. O terrorismo em Cabo Delgado já levou mais de 1000 trabalhadores ao desemprego. Este número diz respeito aos colaboradores das empresas subcontratadas pela Total. O índice de desemprego no país está a ser motivado pelo terrorismo. Mais de 1000 trabalhadores de empresas subcontratadas da Total estão sem os respectivos postos de trabalho após o anúncio da suspensão das atividades da multinacional. Avança João Motim, da Comissão Consultiva de Trabalho. Temos aí uma abrangência mais ou menos pouco mais ou menos de 1000 trabalhadores. Mas gostaria de dizer que ainda é prematuro nós afirmarmos com toda a certeza, não é, sobre o número de empresas, o número de trabalhadores abrangidos neste momento pela situação de Cabo Delgado. E sobre o possível destino dos trabalhadores da petrolífera Total, que ameaça abandonar o país, Motim avança. Foi constituída, portanto, uma comissão ao nível do Ministério do Trabalho, chefiada por mim mesmo, e na segunda-feira, portanto, na próxima segunda-feira, deslocaremos a Cabo Delgado, onde, in loco, portanto, iremos fazer o levantamento e depois, portanto, trazermos provavelmente as sugestões e compreendermos melhor este fenómeno. O presidente da Comissão Consultiva de Trabalho falava esta quinta-feira no âmbito de uma visita do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social à Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Seguimos com outras notícias. O Tribunal Provincial de Recursos de Sofala absorve a antiga administradora do Distrito de Dondo, Graça Correia, 13 meses depois de ter sido condenada a 2 anos de prisão. O Tribunal Judicial de Dondo, na província de Sofala, foi a corte que julgou a antiga administradora daquele distrito a quando do exercício de iguais funções em Namacura, na província da Zambésia, por crimes de abuso de cargo e imposições arbitrárias. Por isso, em nome da República de Moçambique e da lei, a terceira secção do Tribunal Judicial do Distrito de Dondo decidiu condenar os Correios Graça Júlia Raul Correia Joaquim pelo cometimento dos crimes de abuso de cargo previsto e punível nos termos do artigo 507 do Código Penal, em concurso com os crimes de imposição arbitrária de contribuição previsto e punível nos termos do artigo 518 do Código Penal, na pena efetiva de 24 meses de prisão e 10 meses de multa. Uma vez não ter a sentença convencido a defesa da então rei Graça Correia, o seu representante recorreu ao Tribunal Provincial de Recurso, que por sua vez
13 meses depois diferiu a favor do remetente. Ela não concordando com a decisão e à luz da lei, recorreu ao Tribunal imediatamente superior, Tribunal da Província, que veio a dar razão à cidadã, graças a Correia Joaquim, e absolvê-la. Como pode saber, se a cidadã, graças a Júlia Raul Correia Joaquim, não tivesse recorrido dessa decisão, sem que tivesse cometido o crime, como fica agora com esta decisão demonstrado, provado, estaria neste momento em sede de reclusão, portanto, a cumprir a pena de prisão que tinha sido condenada. Contudo, avisada através do seu advogado de defesa, mostra-se satisfeita pelo fato da justiça ter reposto a verdade. Entende que é possível, com meios legais, recorrendo aos meios legais para demonstrar e fazer valer os seus direitos, repor a legalidade. Mas apesar disso tardou, até porque Graça Correia perdeu o cargo de administradora de Namakura na província da Zambésia, sendo atualmente funcionária dos serviços provinciais do mar, águas interiores e pescas nesta parcela do país. Enquanto isso, antigo comandante do distrito de Macossa, em Manica, foi condenado a 6 anos de prisão pelo crime de corrupção. Só em 2020, quando um cidadão envolveu-se num acidente de viação e a mãe, identificada pelo nome de Otília, teria se dirigido ao comando onde conversou com Fernando Tomuceni, chefe da secção de informação interna, para a soltura do seu filho, onde o agente teria levado ao gabinete do então comandante Jurcélio Pinto, onde foi cobrada 8.000 meticais, um valor transferido da conta da Otília para a do Fernando Tomuceni. A soltura foi autorizada pelo Jurcélio Pinto, mesmo sabendo que a prisão do arguido já havia sido legalizada pelo Ministério Público. O Ministério Público abriu um processo crime número 53/2020, onde acusavam Jurcélio Pinto e Fernando Tomuceni de corrupção passiva, e a juíza Cláudia Jone determinou condenar ao arguido Fernando Tomuceni na pena de prisão de 3 anos de multa. Condenar ainda a arguida Otília Mercofane na pena de 6 meses de prisão e 2 meses de multa pela prática do crime de corrupção ativa. É aplicada ao arguido Jurcélio Pinto Ernesto Matimbe a pena única de 6 anos de prisão e 1 ano de multa, pena esta que será substituída por multa. No outro processo, Jurcélio e mais 2 agentes da polícia teriam libertado o caçador furtivo mediante o pagamento de 17.000 meticais, um valor entregue no gabinete de Jurcélio Pinto. A data dos fatos foi aberto o processo 22/2020, onde Jurcélio Pinto, ex-comandante da polícia, Mateus Bravo e Onésio Jô, agentes da PRM, foram constituídos arguidos. Em sede do juízo, ficou provado o cometimento do crime. E, consequentemente, condenar os arguidos Mateus Benjamin Bravo na pena de 2 anos e 6 meses de prisão pelo crime de corrupção passiva prevista nos artigos 502, no seu número 3. Condenar ainda o arguido Onésio José da Caxeza no crime de corrupção passiva, no mesmo tipo legal, está previsto nos artigos 502, número 3. Mas a este é condenado a uma pena de 1 ano de prisão e 4 meses de multa, tendo aqui se beneficiado de uma atenuação extraordinária nos termos dos artigos 119, a linha B e C do Código Penal. Condenar o arguido Tomé Volandi pelo crime de corrupção ativa na pena de 2 anos e 6 meses de multa. No fim do julgamento, o advogado disse que é uma decisão por analisar e o réu Jurcélio Pinto não quis prestar declarações. O advogado não tem que ficar satisfeito. Quem fica satisfeito é o resto. Por favor, podemos. Como que olha? Está satisfeito? Tudo que devia ser feito no processo foi feito. A decisão foi firme. O que nós vamos fazer é analisar a sentença.
Por sua vez, o académico Gil Aníbal entende que a fragilidade do sistema financeiro da administração pública é que propicia a corrupção no país. Nós falamos de corrupção ativa, que envolvendo, vamos assim, desvio de dinheiros na função pública ou fundos públicos. Temos sim que perceber que a fragilidade não é a existência da lei punitiva do cometimento do crime, mas sim o sistema contabilístico do Estado que propicia o cometimento desse crime por servidores públicos. O envolvimento das figuras do topo em atos de corrupção, primeiro tem a ver com aquilo que é a alocação dos recursos humanos em certos cargos de chefia, que às vezes obedece um critério que propicia o cometimento desses crimes. Por exemplo, há instituições em que as nomeações não têm sido obedecidas pelo concurso público. E mesmo que obedeça um concurso público, não existe aquilo que se chama contrato de gestão para prestação de conta de desempenho de gestão, e essa gestão envolve também casos de administração financeira. O pacote da administração da justiça para questões de prevenção e punição dos crimes ligados a desvio de fundos e outros bens como casas, carros, aquilo que nós chamamos de peculado, crimes de peculado, não existia no nosso quadro jurídico. Portanto, essas ferramentas agora é que estão a sair do legislador e estão sendo implementadas neste quinquênio pela iniciativa presidencial. Agente da PRM ameaçado de morte por denunciar colegas que desviaram cerca de 500 mil meticais no distrito de Bilene, província de Gaza. Vamos identificá-lo por Chapita, alcunha atribuído pela população, mercê da sua bravura no combate ao crime na vila autárquica da Macia. É ouvido pelo Tribunal Judicial do distrito de Belém Macia, na qualidade de declarante, no caso de desvio dos cerca de 500 mil meticais recuperados de malfeitores e que, posteriormente, desapareceram por desvio em outubro de 2020, envolvendo 3 agentes da polícia, uma vez que Chapita é tido como peça-chave para o esclarecimento do saque. Os agentes do crime, por sinal, superiores hierárquicos, proferem ameaças permanentes como forma de vingar-se da atitude do denunciante. Um valor aproximadamente de 15 mil. A chegada do comando, depois de 15 dias, o valor desapareceu nas mãos do meu chefe de comandante de pelotão, chefe de operações e o chefe da DI de formação inteira. Comecei a ameaçar, já vinham na minha casa com a KPM, já eu sofri ameaça no serviço, através do telefone, áudios que eu tenho, através de mensagens, várias coisas que eu sofri. Face ao perigo que corre, pediu a transferência da Macia para o Comando Provincial da PRM na cidade de Xaxai. Ainda assim, continua a ser alvo de ameaças, por isso exige proteção. Sofria ameaça. Depois disso, pedi audiência com o Comandante Provincial, saí do distrito de Belém, pedi sair do distrito de Belém para o Comandante Provincial de Gaza. O próprio moço secretário do bar que está envolvido nesse caso, que recebeu um valor de 30 mil nas mãos do arguido Gito. O que eu penso ao Ministério do Interior é ajuda pela minha proteção, porque a minha família está em risco, a própria minha vida está em risco. Agora vivo a me esconder porque eu fiz uma operação e meus dirigentes desviaram os bens. No banco dos réus estão a ser ouvidos Rafael João, João Pelembe, Gildo Massingue, assim como Samuel Ferreira, este último que é secretário do bairro 1 da Macia, acusados de roubo, e os agentes Ibrahim Rungunat, ex-chefe de informação interna, Gabriel Nhantumbo, chefe das operações, e Rafael Nunes Alfredo, ex-comandante do pelotão, acusados de desvio dos cerca de 500 mil meticais na esquadra. A sessão de julgamento do processo número 6/2021 prossegue no dia 27 de abril corrente.
e no contexto em que Gabriel Nhantumbo, chefe das operações, ainda encontra-se foragido. Detido homem acusado de liderar uma quadrilha que supostamente dedicava-se a assaltos à mão armada nas províncias de Sofala e Zambésia. Está nas mãos da polícia porque é tido como participante no mundo do crime e líder de uma quadrilha. As acusações que sobre si pesam vão desde o porte ilegal de arma a assaltos em duas províncias, Zambésia e Sofala, onde, supostamente, atuava com seus comparsas. Mas o homem nega todas essas acusações. Pelo contrário, diz que o próprio irmão é que é criminoso. A polícia logo disse que você mora no incida, porque vive em casa de morto junto com ele. Porque eles falaram, ok, pode nos mostrar, nós saímos. Eu dei endereço, foi lá, chegaram lá, entrei em casa, encontraram a esposa. Logo chegaram lá com a esposa, dialogaram, não sei já como foi o consenso, porque eu fiquei aqui na cela. O homem diz mais. Quando a polícia chegou à sua casa, a cunhada e o irmão puseram-se em fuga. Isto, alegadamente, porque eles é que são criminosos. E essa arma não me pertence, porque ele antigamente ele era segurança, essa arma não me pertence. Pertence a quem? É o dono esse que fugitiu, porque ele era segurança da Delta. Esse fugitivo quem? Esse que é meu primo irmão. Fugiu, não sei, no mesmo dia quando teve informação disso, foi com Bacaringuês. Esta é a sua versão dos fatos, mas a polícia tem outra, a de não ter dúvidas que este homem é criminoso e que seus argumentos visam enganar as autoridades. Com a detenção deste indivíduo ficam esclarecidos alguns crimes ocorridos no ano transato, concretamente 2020, principalmente de assalto usando esta mesma arma em estabelecimentos comerciais. Portanto, é um grupo, este é o líder, e com a detenção do mesmo vamos, com o Cernic, dar um seguimento a esta investigação, que poderemos, a breve trecho, trazer todos os indivíduos que fazem parte da quadrilha liderada pelo mesmo. Nos últimos dias, vários têm sido os casos de detenções de indivíduos na posse ilegal de armas na província da Zambésia. Colocação de areia e pedras na estrada que liga os terminais de Machantuene e Nkobe, na autarquia da Matola, revolta moradores que dizem estar expostos a doenças. A greve dos transportadores de passageiros culminou com o tapamento de buracos. Intervenção esta que, segundo os moradores do bairro Quilômetro 15, está a perigar a sua saúde com a inalação permanente de poeira. Mas agora, há pouco tempo fizeram greve e a solução que eles viram foi colocar essa pedra. Mas a pedra veio trazer um outro grande problema, que agora é a poeira. Eu não sei o que acontece com o município, porque quando é tempo de caça ao voto, eles fazem promessas, percebe? Mas quando chega a hora de cumprir, não cumprem. Porque eles acham que só taparam os buracos, mas não percebem que estamos todos aqui a comer poeira todos os dias. Apesar do município ter colocado a areia vermelha, nós é que estamos a sofrer por causa da poeira. Assim, como vês, as plantas aqui... Esse é outro problema, de facto. Outro problema. A estação já não termina por aí, pá. Não é fácil. Ao contrário deste condutor, que se mostra satisfeito com a intervenção, este desdramatiza a inquietação dos moradores. Mas nós, pelo menos, já estamos satisfeitos com as pedrinhas que eles puseram. Pelo menos minimizaram. Do que andar a arrebentar pneus, 6 pneus que eu tive o dano. Então, poeira não poeira, é com eles lá. Quer este morador, e assim como o automobilista, acusam a edilidade de ter feito uma intervenção paliativa. Por isso, apontam algumas soluções para o problema. Em outras partes não foi tão falada, porque aqui enchia de água, na verdade. E resolveram um problema, mas sim causaram outro problema mais grave. Eles colocassem areia vermelha e depois calturaram a estrada. Sim, seria melhor. Podia pôr um tapete. Nós pagamos as taxas, essas coisas de taxas autárquicas, mas devia pôr a estrada como deve ser. Se houvesse um carro que também podia, carro-sistema, né?
sistema podia pôr água ali, talvez as coisas podiam ser um bocadinho melhor. Refira-se que a intervenção ocorre um mês após a TV Sucesso reportar a paralisação de atividades no transporte da rota Machantuene-Cobb devido à degradação da via. O Governo, através do setor de estradas, investe 18 milhões de meticais para o melhoramento e manutenção da estrada que liga Moamba e Bondoia, na província de Maputo. A estrada Moamba-Bondoia compreende uma distância de cerca de 50 quilômetros. As últimas chuvas aumentaram o nível de degradação. A via tem facilitado o escoamento de vários produtos agrícolas por parte de agricultores de média escala e empresas ligadas ao agronegócio. Daí que a Associação dos Utentes das Estradas de Moamba juntou-se ao Fundo de Estradas e à Administração Nacional de Estradas para melhorar a via. O melhoramento da qualidade das vias de acesso para permitir o transporte seguro de pessoas e bens e a consequente redução de custos de transações, bem como assegurar em paralelo que os distritos de maior potencial agrícola e pecuário estejam ligados entre si e a capital da província, constitui a nossa prioridade no âmbito da governação centralizada provincial. O PCA do Fundo de Estradas refere que a execução do projeto tornou-se possível dada a sua viabilidade econômica. Uma rede de estradas em boas condições de transitabilidade, por forma a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, através da facilitação da circulação de pessoas e bens, bem como o acesso aos serviços básicos. Esta iniciativa é a materialização de um dos princípios da política de estradas que estabelece a promoção contínua da transitabilidade, priorizando a criação de condições de acesso às comunidades, aos polos de produção agrícola, mercados, aos serviços básicos e demais interesses com envolvimento de parcerias. A sombra da Associação dos Utentes da Estrada de Moamba está imensamente agradecida pelo apoio recebido do Governo, que acreditou no projeto de desenvolvimento das comunidades e a Associação dos Utentes da Estrada eram 811, ao buscar parcerias para a materialização da manutenção da mesma. O arranque da obra está previsto para o mês de junho. Estima-se que mais de 72 mil pessoas possam beneficiar-se das obras. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural proíbe a importação de aves selvagens, neste caso e domésticas, por conta do surto aviário na vizinha África do Sul. Na sequência de um comunicado divulgado pelas autoridades sul-africanas, dando conta da eclosão de uma gripe aviária naquele país, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural proíbe a importação de aves vivas domésticas e selvagens, produtos avícolas para uso na alimentação animal ou para fins agrícolas ou industriais provenientes daquele país vizinho, com exceção de carnes tratadas por calor que inativam o vírus da influenza aviária. A nossa equipe de reportagem visitou alguns mercados locais para saber dos vendedores acerca do surto do aviário e estes, por sua vez, dizem desconhecer o caso. Não sabia, só estou a ouvir agora. Não sei. Algumas vendedeiras dizem que estão preparadas para lidar com este surto caso chegue no país. Contudo, apelam para que as autoridades estejam em prontidão para ajudar a combater este surto. Tomar as medidas ditas pelo governo é que temos que fazer o quê? Sim. Estamos preparados, mas quem tem que se preparar mais é o governo. Produzir como deve ser o nosso frango nacional. Porque isto fecham o frango sul-africano e para tirar aqui, para um criador apanhar pintos já é problema. Pede 1.000 pintos, dão-lhe 500. Então assim fica muito difícil já para nós. De lembrar que as medidas anunciadas pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural entram imediatamente em vigor, podendo ser revistas em função da evolução da situação sanitária.
De volta com o melhor da informação no seu jornal principal. O diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral diz que os 25 anos permitiram que o órgão ganhasse mais experiência na organização eleitoral, mesmo com acusações de fraude eleitoral feitas pelos partidos políticos. A cada processo eleitoral no país tem-se assistido violência eleitoral envolvendo partidos políticos que muitas vezes acusamos órgãos de gestão eleitoral de falta de transparência. Falando no âmbito das celebrações dos 25 anos da existência do STAI, Felisberto Naif fez saber que 2021 foi eleito como um ano de reflexão e planificação estratégica com vista a garantir maior transparência no próximo ciclo eleitoral. As comemorações que vão decorrer este ano têm de facto um caráter simbólico. Para marcar esta celebração, lançamos hoje as atividades que irão decorrer até o dia 14 de maio do corrente ano, em todo o território nacional, sob o lema STAI 25 anos promovendo a cidadania e a democracia. Ademais, Naif referiu que o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral espera alcançar os desafios propostos ao ciclo eleitoral que se avizinha. Para os próximos anos, espera-se que o STAI supere os desafios inerentes ao uso de cada vez mais das tecnologias de informação e comunicação e, sobretudo, na garantia da manutenção da integridade dos processos eleitorais. De recordar que o diretor-geral do STAI falava hoje em Maputo no lançamento das comemorações dos 25 anos. Dívidas de empresas ao Instituto Nacional de Segurança Social atingem a 30 milhões de meticais no primeiro trimestre do ano em curso na província de Tete. Cerca de 450 empresas estiveram na situação de dívida. Da dívida total das empresas na província de Tete em relação ao Instituto Nacional de Segurança Social INSS é de cerca de 30 milhões de meticais, o correspondente a 450 empresas. Esses dados foram avançados pelo delegado do INSS em Tete, Daniel Simbanai, à margem de capacitação dos órgãos de comunicação social na matéria de regulamento e informatização do sistema de segurança social. Em termos de números, podemos dizer que só neste trimestre, cerca de 450 empresas estiveram na situação de dívida, com um valor acumulado de cerca de 30 milhões. Mas também há um trabalho que estamos a levar a cabo, por forma que, por via mesmo de notificações diretas e esses acordos, as empresas possam, de forma voluntária, canalizar a sua dívida. No outro desenvolvimento, o Simbanai afirma que as empresas têm estado a proceder os descontos aos seus trabalhadores, mas não canaliza o dinheiro para o INSS. De empresas que, por diversas razões, não fazem chegar as contribuições, através de um trabalho coordenado com a Inspeção do Trabalho e os auditores da Segurança Social, persuadirem para que possam regularizar as suas dívidas através de acordos, não é? De amortização da dívida, que também é uma das modalidades já consagradas no Regulamento de Segurança Social, onde também podem amortizar suas dívidas e, por essa via, poderem então garantir que seus trabalhadores possam ter o direito à segurança social. Ainda no primeiro trimestre do presente ano, 19 processos foram enviados ao Juízo de Execuções Fiscais, equivalente a mais de 5 milhões de meticais. Então o objetivo é mesmo fazer um cerco a essas empresas para que sejam desencorajadas a reter as contribuições e não canalizar. Então achamos que é um trabalho que temos que dar continuidade. Têm sido multadas? Há multas, não são multas, e outras penalizações, porque, como disse, a questão de retenção e não canalização, estamos aqui já a atender um campo de uma infração até criminal. Então, há responsabilização também neste campo de...
de recordar que na província de Tete existe um cumulativo de 3.498 pensionistas, dos quais 930 por velhice, 33 por invalidez e 2.535 por pensionistas de sobrevivência. Com as imagens de Dalton Gandar, Augusto Dias, da cidade de Tete, para a TV Sucesso. Aumentam casos de diarreias no distrito de Climane devido às péssimas condições de saneamento do meio e de higiene. Tudo deve-se à chuva que se faz sentir nos últimos dias na cidade de Climane, que culmina com falta de limpeza constante nas pequenas valas de drenagem, e o fecalismo ao céu aberto tem propiciado aumento de casos de diarreia em alguns bairros da urbe. E através disso também provoca também diarreia, porque onde há malária sempre há essa doença aqui. Não pode passar, porque depois dessa água suja, estagnada e tudo, e as pessoas passam de carro, mexem aquela água, tudo que está no chão, já a pessoa pisa, cria sempre doença. Os que têm direito, não sei se eles passam às vezes nesses becos, né? Não sei se passa. É terrível. Essa água está está há 2 semanas aqui. Há negligência e também este ano não houve limpeza. E também os vizinhos dessa drenagem, os moradores, começam a deitar lá lixo. Faz com que a água não corra. Na sequência, a médica-chefe do Serviço Distrital de Saúde de Climane, Marcília Nunes, confirma o aumento de casos de diarreias naquele distrito e avança que a situação não é alarmante e que os profissionais de saúde já estão a trabalhar com as comunidades. O caso de diarreia no nosso distrito de Climane tem tendência a aumentar, mas não é algo para nos alarmar, tendo em conta que ainda estamos na zona de segurança e tem sido feito um trabalho a nível da comunidade, com sensibilização na comunidade e distribuição de certeza. Mesmo antes das chuvas já tinha-se feito um plano e está-se a fazer, está-se a trabalhar desde janeiro até este momento. Entramos na comunidade fazendo a distribuição de certeza nos bairros. Em todos os bairros, em todos os postos de saúde, podemos fazer com que não haja casos de diarreia. Está-se a trabalhar nesta vertente. É uma preocupação, tendo em conta que estamos em épocas chuvosas, é preocupante para nós como saúde e procuramos trabalhar para podermos diminuir os casos de diarreia ou tentar melhorar com que haja casos de diarreia na comunidade. Nunes refere que para travar casos de diarreia na província, continuam mensagens de sensibilização e a distribuição de frasco de certeza no seio das comunidades. Seguimos com a atualidade internacional. O ex-presidente, neste caso da África do Sul, Jacob Zuma, diz estar pronto a tornar-se o primeiro prisioneiro do Tribunal Constitucional do país, que considera condená-lo a 2 anos de prisão por se recusar a testemunhar em investigações de corrupção. Estou pronto a tornar-me prisioneiro do Tribunal Constitucional, disse o antigo presidente numa carta dirigida ao presidente da mais alta instituição judiciária do país. Zuma respondeu a um pedido enviado na semana passada pelo magistrado que pediu ao antigo chefe de Estado que se recusa a participar em processos de investigação sobre o seu mandato por considerá-los perseguição política, para se pronunciar sobre a pena que ele próprio consideraria apropriada para as suas faltas. É claro para todos que nada pode persuadir o Tribunal Constitucional a não me prender, sublinhou Zuma em resposta a Mongwang. É uma farsa, é uma tentativa de sanear a seriedade da forma repressiva com que o Tribunal tratou os meus assuntos, acrescentou. Zuma, que poderá ser condenado a uma pena de prisão até 2 anos por reiteradamente se recusar a testemunhar perante a comissão que investiga a corrupção generalizada durante os seus 9 anos no poder, desde que foi criada em 2018, acusou o Poder Judiciário de violar os seus direitos constitucionais e de ser um instrumento para promover narrativas políticas dominantes. O conflito de Zuma com o Poder Judicial e a comissão de inquérito presidida pelo juiz Raimundo Zondo, número 2 do Tribunal Constitucional, é apenas um dos últimos episódios de um esquema de corrupção de alto nível, conhecido como captura do Estado. A investigação pretende apurar se, durante os anos do governo de Zuma, o aparelho estatal sul-africano
funcionou como uma engrenagem para beneficiar fraudulentamente o poder e os empresários com ele relacionados, que alegadamente chegaram a determinar a entrada e saída de ministros de acordo com os seus interesses. Aí está Jacob Zuma a desafiar a lei. Na atualidade, neste caso desportiva, saiba que a Federação Moçambicana de Futebol vai apresentar amanhã o novo selecionador dos Mambas. Os adeptos esperam que seja alguém que fará a diferença com bons resultados. Depois da demissão de Luís Gonçalves e toda a equipa técnica, a Federação Moçambicana de Futebol, os Mambas, vão ter um novo treinador. Os adeptos estão curiosos em conhecer o novo selecionador. Eu acredito que o Dário pode ser uma boa escolha, mas não podemos tirar conclusões assim sem antes. O que nós queremos, na verdade, são os resultados, né? Eu acho que Moçambique já passou por várias derrotas e agora nós queremos aprovar também o sabor da vitória. Eu acho que o Dário, sim, ele deu uma experiência como futebol. Ele foi um dos pioneiros na seleção. Seja quem for, os adeptos querem apenas bons resultados. Nós só estamos a torcer para que ele consiga fazer o que outros não conseguiram fazer, né? Ele consiga alcançar as metas que muitos não conseguiram alcançar. Porque temos visto muitos jogos moçambicanos, o resultado não foi nada positivo, né? Bons resultados e uma equipa em bom patamar é o que este adepto espera. O novo selecionador de futebol moçambicano fosse alguém de altura que pudesse dar credibilidade no futebol moçambicano, possa levar a bandeira moçambicana nos topos mais altos. Os Mambas estão com 16 dias sem treinador depois da saída do Luís Gonçalves do comando técnico da seleção. Seguimos com outras notícias. O Ministro da Defesa inaugurou hoje uma padaria no Serviço Cívico de Moçambique. A padaria vai alimentar os alimentos do serviço e comunidade arredores. Manhã de quinta-feira. O café já estava garantido no recinto do Serviço Cívico de Moçambique, que parou para assistir a um grande evento. O tapete vermelho servia de bússola para o Ministro da Defesa ao mais esperado momento, a inauguração de uma padaria. Hoje testemunhamos a inauguração da primeira padaria do Serviço Cívico de Moçambique, de várias que serão implantadas em todo o território nacional. A padaria do Serviço Cívico de Moçambique, para além de gerar receitas, visa fornecer pão às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mas também colocar à disposição do mercado nacional uma alternativa de pão de qualidade para o consumo. Nesta primeira fase, esta é a primeira das 10 padarias planificadas para serem instaladas ao longo do país, sendo 4 na Zona Sul, 3 na Zona Centro e outras 3 na Zona Norte. Jaime Neto assegura que o pão aqui produzido reúne todos os requisitos para o consumo nacional e que este poderá competir com as outras padarias. A qualidade, os aspectos de higiene, o preço, o cumprimento do horário na entrega do produto, entre outros, constituem parte das exigências dos consumidores. Por isso, pretendemos que o pão do Serviço Cívico de Moçambique seja dominante, não por mera vontade, mas por reunir requisitos para o efeito. Queremos convidar a todos a consumir o nosso pão, assim como a difundir a nossa qualidade no seio da sociedade. O melhor pão é o pão do Serviço Cívico de Moçambique. Enfim, foi dia de inauguração de uma padaria. Afinal, o país não é feito apenas de coisas mais. E a esta altura termina mais uma edição do seu jornal principal. Não perca mais adiante noites com Neima Nassim. Até lá, passe bem. Até amanhã.